Estamos aqui a falar do nosso filósofo aí, o primeiro filósofo de todos os tempos, para uma fábula aqui também escrita por ele sobre a Vênus e a Gata, né? Pra vocês terem ideia, assim, enquanto existia uma transição, né, entre a mentalidade dos mitos e a mentalidade do povo, né? Da realidade, Êxopo foi responsável por isso também, por fazer essa transição, né? Aproveitamento dos mitos para, digamos, para expor aí coisas da realidade, né? Para elucidar algumas situações da realidade, para instruir, aproveitar, né? Os mitos para, como os mitos eram apenas representações da cabeça dos pensadores que antecederam os pré-socráticos, né? Entre eles o Êxopo, ele aproveita então como filósofo, né, as construções aí de Hesíodo, de Homero, para poder encaixar acontecimentos práticos, né, e cumprindo aí sua função de aproveitar os mitos como ferramenta de ensino, né, usar os mitos como ferramenta de ensino, coisas que ele inaugurou, sabe? Então, Sócrates pode ter inaugurado o espírito de perguntas e de inquietação, né? Mas quem inaugurou essas metáforas mesmo, né? Fábulas mesmo, né? Quem conseguiu encaixar o imaginário e o real, por isso sim seu merecimento, né? O primeiro filósofo foi o Êxopo, infelizmente ignorado pela academia, né? Por suas obras terem sido colocadas aí como obras infantis, que nada faz sentido. Até mesmo porque, para entender essa passagem da Vênus e a Gata, é preciso ter algum conhecimento de mitologia, algum poder de síntese aí, de aproveitamento. Então, aquele negócio, né? Você julgar o sujeito pelas obras mínimas, né? Esquecendo das maiores contribuições, né? Então eles pegam as fábulas mais simples e taxam o cara de infantil, fabulista apenas, sem considerar sua contribuição num todo, né? O que a sua obra pôde fazer pela filosofia e pelos contos, por toda a literatura, né? Até mesmo pela evolução das fábulas, né? Que em algum momento das histórias fantásticas, né? Se hoje existe Harry Potter, se hoje existe aí tantas histórias aí de vampiros, bruxos, heróis, tudo isso graças a Êxopo. Teve princípio na sua produção intelectual, no seu material próprio, e não se limita à ficção. E essa é a grandeza da sua obra, né? Essa história aí diz então, Vênus, né? Só para lembrar aqui, Vênus ou Afrodite, eles falam que ela teria sido gerada aí em uma das versões, que são várias versões, sabe? Por isso quando você fala de Medusa ou qualquer outra história dessas aí, você vai considerar o ano que foi investigado, publicado, porque tem várias versões, muitas vezes, do mesmo mito, né? Aí dizem que ela foi gerada, e ela, lógico, representa, entre outras coisas, a deusa da beleza, né? Da beleza, do amor, etc. Mas
foi gerada dentro de uma concha. Então, pô, um ser gerado dentro de uma concha vai poder fazer alguma coisa por outro ser. Então já tem aí uma brincadeira, né? Acaba sendo dois mitos dentro de uma mesma situação, mas é sempre uma solução, muitas vezes, que desperta alguma coisa, né? Alguma coisa da realidade, alguma coisa relacionada à moral ou à necessidade de ação, né? Uma ação positiva, uma ação agradável, né? Moralmente falando. Isso não tem preço. Você une o mundo do fantástico para orientar o mundo real, sabe? Freud usava bastante isso na psicologia para dar nome às doenças que encontrava, né? Narcisista, complexo de Electra, daí por diante. Né? É engraçado que já daí ele contribui, né, adicionando um pouco mais de tempero, né? Porque, por exemplo, historicamente a Vênus ela não tinha poder nenhum sobre a questão de transformar um ser em outro, sabe? Que suas filhas tinham o poder de transformar, de gerar rosas, né? Porque a Vênus também tem a ver com jardins, né? Plantas e tal. Mas é associada também, além do que foi dito, né? A beleza, o amor, assim, a fertilidade e a prostituição. Então, assim, só que aqui no caso aqui, a gata, ela queria se transformar em mulher para poder seduzir um rapaz e tal, fazer com que ele se encantasse por ela e tudo. E aí foi pedir ajuda, implorou a deusa Vênus para poder fazer alguma coisa a esse respeito. O Lula aqui no Brasil fez isso, né? Para conquistar os eleitores, ele parou de ser aquela primeira figura na esdrúxula, assim. Lógico que isso aí é bem bizarro, né? Porque quando ele tinha o perfil de proletário, ele conseguiu a fama necessária para, digamos, entrar para a política e tal, sobressair. Depois que ele chegou na política, agora ele só fica nos melhores hotéis, reclama de comida de restaurante, sabe? Anda só com roupas mais caras possíveis, assim. E é engraçado como ele continua podre por dentro, né? Nada dessa ostentação aí. Ele perdeu o caráter de proletário, porque, diferente do que se imagina, tem muito, e infelizmente a maioria de proletários aí, podres aí, sabe? Além de pobres, são ignorantes, entendeu? Invejosos, sabe? O espírito geralmente da esquerda, né? Que é que todos tenham o mesmo nível ou que sejam piores do que eles, né? Estou falando de conhecimento da prática, sabe? Por isso que eu gosto do Êxodo, né? Porque ele vai falar disso, sabe? Muitas vezes a mudança acontece por fora, mas por dentro as coisas continuam a mesma coisa, sabe? Isso é diferente. E isso é uma antifilosofia, né? A filosofia ela busca justamente a mudança interior, sabe? Mas só que essa mudança interior ela não acontece com a mágica de Vênus, sabe? Acontece com o esforço, né? Através do esforço. Aí fala que a Vênus quis testar ela para ver se ela tinha mudado ou continuava a mesma coisa, mesmo pensamento. E aí, quando essa guaramoça se encontrou com o gato, começou a correr atrás dele e tal, como se mantendo a essência, né, a antiga essência, né, de gato e tal. E a Vênus ficou chateada com essa situação, o Afrodite, né, e desfez a mágica, né, fez ela voltar à aparência antiga de gata e tal. E aí diz aí, né, na moral da história, né, a aparência pode ser mudada, mas a natureza não. Diferente de Pascal, né? Pascal fala da segunda natureza, né? Mas aí a gente pode trazer Pascal da próxima vez para esse mito em uma outra oportunidade, sabe? Por essa fábula, né? Em uma outra oportunidade. Porque o ser humano é bem complexo, né? Ele pode mudar através do esforço, né? É diferente do que diz os terapeutas e coaches por aí.